Vamos ao brinco de ouro da princesa. Um dos nomes do Derby 213 está com o Antônio Lu para bater um papo aqui no CBN Esportes. Pois não, Lupe? Atenção, opa, calma aí. Esportes, falei que ele estava chegando já, ó, Matheus Klaus. Atrasou um pouquinho, mas faz parte do jogo, né? O trânsito de Campinas é meio complicado, né, Matheus? Eu super entendo. Obrigado por atender aqui a reportagem da CBN. Você que foi um dos personagens, né, do clássico contra a Ponte Preta na vitória do Guarani e com a suspensão do Kaique, né? Provavelmente não, né? Você vai ser o titular contra a equipe do Botafogo no próximo sábado. Obrigado por atender a reportagem. Bom dia, Matheus. Bom dia, agradeço o convite, primeiramente. Muito feliz, cara, de estar aqui conversando com vocês, de estar falando sobre uma coisa muito positiva, né, que foi o nosso triunfo, a nossa vitória, né, estamos muito contentes com o resultado, sabemos que temos que virar a chave também, né, como você mesmo disse, tem um jogo importantíssimo aí contra o Botafogo que pode dar a nossa classificação, né, assegurada. Antes de falar do jogo do Botafogo, eu preciso fazer essa pergunta, porque, assim, você tá ali esperando o seu momento no banco, claro que o goleiro reserva, ele tá para qualquer urgência, caso aconteça uma lesão ou uma expulsão, como foi o que aconteceu com o Kaique. Só que não era um jogo normal, era um derby, um clássico, mais de 17 mil torcedores. Você vinha de um tempo longe, sem atuar. O que passou na tua cabeça naquele aquecimento curto que você realiza ali com o Azul, quando você vê que o Kaique é expulso, de participar de um jogo tão grande e tão importante para a equipe? Cara, eu sabia, né, da importância do derby, sabia da importância para o clube e para os torcedores, né. Como um atleta profissional, a gente tem que estar preparado para qualquer situação. Já aconteceu outras vezes, né, de precisar entrar, já tive que entrar com 2 a menos no Brasileiro, né, pelo Juventude contra o Corinthians, na Arena de Itaquera, então também foi uma situação bem controversa, mas lá também a gente conseguiu um resultado positivo. Cara, nós, goleiros, só joga um, a gente fica triste com lesão ou com uma expulsão assim, digamos que não do nada, né? Porque é uma escolha que acontece na hora, mas enfim, a gente tem que entrar, tem que estar preparado, tem que estar frio, tem que demonstrar o que a gente tem feito na semana, porque a gente faz muitas repetições, né? A gente trabalha isso muito com o Azul e, cara, feliz por estrear num clássico com essa camisa pesada, né, e dar resposta para a torcida. Gelado já vê uma bomba de falta ali que você já tem que trabalhar, né? Cara, talvez tenha sido até melhor, né, que você já começa a participar do jogo já de imediato. Como eu falei para você, estava preparado, né, tinha feito um bom aquecimento também para o jogo, a gente faz um trabalho também de estudo, né, nas concentrações, um trabalho de mentalização também do que a gente precisa fazer, de onde a gente precisa estar posicionado. E, cara, muito feliz, né, como falei, do resultado e da minha atuação individual, de poder contribuir para a equipe. Klaus, quando você foi anunciado, muitos torcedores do Guarani comemoraram, né, porque você é um cara que tem um currículo com grandes clubes, grandes conquistas, só que causou ali uma curiosidade do período que você ficou longe dos gramados em 2025. Claro que você pode ficar à vontade para responder, caso tenha sido alguma coisa pessoal, mas por que você não atuou durante toda a temporada? Se foi alguma lesão, um problema particular, familiar, seu? O que impediu o Klaus de jogar na temporada passada? Sim, eu falei isso quando eu cheguei na primeira entrevista aqui no clube. Com certeza foi de cunho pessoal, de cunho familiar, né? Minha esposa, Júlia, a gente descobriu a gravidez e aí começou a ter algumas complicações, né? Disso eu tinha feito 8 jogos pelo Brasileirão, e tinha algumas situações para acontecer, né? Só que como elas tardaram um pouco, né, e começou o processo do nascimento do meu filho ali, das complicações, como eu falei, né? Eu optei por ficar, né? Eu optei por ser o pilar central da nossa família, estar com ela nesse momento. Eu disse na entrevista também, meu empresário, nossa família, nossos amigos sabem, né, da importância que foi esse momento de estar junto com ela também, porque foi bem complicado. Depois do nascimento dele também, no primeiro mês, ele foi para UTI, então hoje eu agradeço, né, a gente vê as coisas com outros olhos, agradeço esse período também, porque pude melhorar minha parte física, né, não deixei de treinar, não deixei de trabalhar, só optei mesmo por estar junto com a família. Certo. Matheus Klaus, goleiro do Guarani, deixa eu passar a escuta, porque acredito que a rapaziada lá no estúdio também tem alguns questionamentos pro Klaus. Aqui é tudo ao vivo, Klaus, a gente tem que cruzar e cabecear ao mesmo tempo, aí ó.
Tá ouvindo você, Júlio, Carlão, fique à vontade. Matheus Klaus, goleiro do Guarani, direto aqui do Brinco, é o nosso entrevistado. Maravilha, Matheus, prazer em falar com você pela primeira vez. Aqui é o Júlio, inclusive, você já respondeu um questionamento meu, né, sobre esse 2025 afastado, e eu estava depois do clássico, Klaus, olhando um pouco as redes sociais, tomando um parâmetro, né, de como a torcida do Guarani sentiu o clássico, e teve um comentário que me chamou muito a atenção e eu concordo. O Guarani vem sofrendo muito com a questão dos goleiros, né, essa rotatividade de jogadores. Aí um torcedor escreveu: eu não estou acostumado a ter 2 bons goleiros no elenco. Então queria que você falasse um pouco também sobre essa disputa com o Kaique França, né? O Guarani tem a 2ª melhor defesa do campeonato, não sofre gol a 3 jogos, então acredito que vocês ali, né, conversam muito. Claro que o Kaique, ele chegou com um status até de ser o titular, mas depois vem a tua contratação, que é um jogador que recentemente subiu em Série B. Como é que é esse dia a dia ao lado do Kaique França e como é que é essa disputa entre vocês? Bom dia. Bom dia. Cara, o trabalho é sensacional, né? A gente tem uma referência também no nosso comando, que é o Arzul, né? É um cara que todo mundo sabe, já trabalhou com inúmeros goleiros aí que conquistaram muita coisa. O Kaique é um cara super tranquilo, um cara que vem para agregar. Eu fico muito feliz também, né, pelo início dele, né, com certeza, também por ter ajudado o clube. Enfim, nosso trabalho aqui é ajudar o Guarani, né? Independente de quem jogue. É uma posição ingrata, só joga um. Então, cara, quando você tem mais de uma opção, né, que pode dar conta do recado, eu acho que isso é bom para o clube, né? Ô, Klaus, você é da onde? Qual a sua cidade natal? Eu sou gaúcho, sou de Campo Bom, Rio Grande do Sul. Lá é gurizado, então, né? Terra do 15 de Campo Bom. É gurizado. Terra do 15 de Campo Bom, tá me lembrando aqui, Carlão de Freitas. Exatamente, nossa. Comecei no 15, inclusive. Revelou o Mano Menezes, pô. O Mano trabalhou. Sensacional. Carlão de Freitas, Matheus Klaus, o guri, que fez uma atuação trilegal, hein? Verdade, no atuação clássico. trilegal, defendeu aí bolas importantes e ajudou, teve um papel importante na vitória do Guarani. Ô, Matheus, eu tô aqui com a sua capivara, cara, e você já jogou em clubes de rivalidades importantes, né? No Juventude tem a rivalidade com o Caxias. O Bahia nem se fala, né, do Bavi. Pelotas tem o famoso Brapel. E eu queria que você falasse da atmosfera do derby, o que você sentiu, se era aquilo que você esperava, se era algo a mais, algo a menos. Como é que foi a atmosfera para você deste duelo campineiro, Matheus? Todo mundo que tá no futebol conhece, né, o derby campineiro, né? A gente já sabia de escutar falar, de assistir jogos, né? Mas poder participar desse momento, né? Como você mencionou, eu tive alguns clássicos, né? O Bavi é um clássico também muito, muito forte lá e movimenta, né, muita rivalidade. Então, cara, ver a atmosfera, ver a chegada da torcida aqui, a semana é uma semana típica, né? A gente sabe que tem que se preservar, tem que trabalhar muito, né? E eu acho que o grupo de jogadores que foi formado aqui também, né? São alguns mescla de jogadores novos, né? Com alguns jogadores experientes que passaram por outros clubes, né? Que jogaram outros clássicos também. Mas com certeza eu acho que surpreendeu a todos essa atmosfera. Sabíamos da importância que tinha esse clássico, né? E, cara, a gente fez tudo para vencer, né? Vocês acompanharam aí e graças a Deus a gente pôde sair com o resultado positivo. Maravilha, né? A torcida do Guarani tá muito otimista agora, Klaus, porque é apenas uma vitória, né? O Guarani precisa de apenas uma vitória para voltar ao mata-mata, isso não acontece desde 2022. Então existe um otimismo muito grande depois da campanha do clube ter começado de forma irregular. Como é que vocês estão conversando, né? Para que essa ansiedade não tome conta também do ambiente dos jogadores? Exatamente, você falou de um ponto muito importante, a ansiedade, né? A gente tem que deixar para o torcedor, para a imprensa, para o pessoal falar ali fora, né? Nós temos que ser racionais ali dentro do campo. Sabíamos da pontuação que a gente precisava alcançar e a gente almeja muito mais, né? É claro que a gente não pode esperar decidir na última rodada, temos a possibilidade de já resolver essa situação aí no final de semana, no sábado, né? Respeitando, obviamente, a equipe do Botafogo, mas vamos para vencer, para buscar os 3 pontos e dar essa classificação para o torcedor também. Maravilha, né? Matheus Klaus, né, nosso convidado aqui no CBN Esportes.
Antônio Lupe, fica à vontade e faça as honras da casa para se despedir do nosso convidado, até porque deve ter treino daqui a pouco, né, Lupe? O treino é à tarde hoje, né, Cláudio? À tarde. Tem que bater um rango aqui, né? Não, almoçar aqui bem, né? E depois. Tem um cardápio hoje aqui ou não? Enfim, eu acho que a nutricionista passa ali pra. Com certeza. Tá bom aqui. Eu queria falar do Klaus sobre. A gente viu o brinco, né? Júlio, Carlão, ouvintes do CBN Esportes. Opa, desculpa, Klaus. A gente viu um brinco lotado, né? Contra a equipe da Ponte Preta. Mais de 17 mil torcedores marcaram presença, Klaus. E agora vocês têm um jogo mais. Não tão importante quanto. Claro que o derby é um campeonato à parte. Mas o torcedor também tem que fazer o papel dele, vir aqui apoiar, porque é uma decisão. O Guarani vencendo o Botafogo, o Guarani se classifica para uma próxima fase do Campeonato Paulista, e a última vez que isso aconteceu foi em 2022, ou seja, é algo importantíssimo para vocês, que tem como objetivo o acesso na Série C para a Série B, mas um Campeonato Paulista bem feito traz muita confiança também, passa por esse jogo, né? Com certeza, a gente tem que pensar sempre no próximo jogo, é o jogo mais importante, né? O nosso jogo contra o Botafogo é de uma relevância muito grande para nós, né? E com certeza para a história do clube, para a classificação, enfim, desde o início a gente buscava a classificação, não é segredo para ninguém, né? E temos a possibilidade de fazer isso no final de semana, estamos em um bom momento, o grupo de jogadores está muito empenhado, né, em concretizar essa classificação, né, já de imediato. E, cara, vamos pensar no brasileiro quando chegar a hora, né? Eu acho que o mais importante agora é o Campeonato Paulista. Vocês têm a noção de que, esse Campeonato Paulista ele é diferente? Um formato mais rápido, os clubes considerados os de maior investimento, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, envolvidos, né, em Campeonato Brasileiro, que começou, já estamos aí na segunda rodada, ou seja, claro que eles querem ganhar o Paulista, porque eles falam, o Paulista não fica em segundo plano, mas se perde a crise. Mas ele também abre uma possibilidade para clubes como Guarani, Portuguesa, que também está dentro do G8, o próprio São Bernardo, Mirassol, que mesmo estando em Série A, é um time que também busca aí uma consolidação no futebol paulista. É possível pensar em algo grande por tudo isso que eu coloquei aqui na mesa em relação a essa mudança de campeonato brasileiro, de calendário do futebol nacional? Com certeza, cara, eu acho que é um pouco de folclore, né, que o pessoal fala, acho que dirigentes falam de clubes grandes, essa questão dos estaduais, do Campeonato Paulista, enfim, de outros, mas a gente está disputando o campeonato mais difícil, né, de início de temporada aqui, são equipes muito qualificadas, né, todo mundo contrata, todo mundo deixa a equipe em alto nível para essa competição. Então, cara, eu acho que a gente tem que dar o devido valor. Estamos num bom momento, como eu mencionei, e seria uma coisa muito grandiosa para o clube também, né? Concretizando a classificação, né? Ter uma boa fase final aí, quem sabe por que não o título, né? A gente almeja isso, a gente é atleta profissional, o futebol não é uma fórmula exata, então, cara, acho que o trabalho sendo correto, feito no dia a dia, eu acho que tem grande chance de ter ótimos resultados. Só para encerrar, eu estava vendo as redes sociais e fizeram a seguinte pergunta: será que ele é parente do Rafael Klaus, o árbitro? Eu acho que não, porque o Klaus é aqui de Santa Bárbara, Americana, se não me engano, você é do Sul. Mas já te fizeram essa pergunta, se tem algum parentesco? Já perguntaram, mas não tem nenhum parentesco não, só o nome que é com C também, né? Tem alguns Klaus que são com K, mas curiosamente é com C, mas não tem nenhum parentesco não. E tem que tomar cuidado, né? Se for parente, aí vai xingar no jogo, aí acaba xingando um parente, aí vira um rolo danado. Não, problema, tô longe disso. Tem que fazer um amigo secreto para juntar a galera, né? Não, tô longe disso. Deixa ele trabalhar lá, que eu faço o meu, ele faz o dele. Boa. Matheus Klaus, goleiro do Guarani, hoje foi o nosso convidado aqui no CBN Esportes. Quero agradecer a assessoria de imprensa do Guarani, através do Luciano Vaz, e agradecer você também, Matheus, por dedicar aí. Sei que o treino é só à tarde, mas veio um pouquinho mais cedo para bater esse papo com a gente. Valeu pela atenção. Muito legal. Obrigado pelo convite e vamos que vamos. Aí, Júlio, Matheus Klaus, goleiro do Guarani, foi o nosso convidado hoje aqui no CBN Esportes. Para quem tá no YouTube, acompanhou com imagens, hein? Ele é mais bonito que eu, mas mais uns 4 anos aí eu chego na beleza dele, viu, Júlio? É isso aí, grande Matheus Klaus, nosso convidado aqui hoje no CBN Esportes, Paredão Bugrino, sensacional. Agora 11h37, voltamos já com o CBN Esportes.